Médico é flagrado cobrando R$50 a consulta dentro da UPA de Cabo Frio. E porte ilegal de arma leva médico para a prisão. Na casa dele havia arsenal de uso restrito com alto poder de fogo. 11 de março, segunda-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite. Segundona, vamos aí começar mais um SBT Cidade com todas as informações do estado do Rio de Janeiro, as mais importantes para você. A gente abre o jornal de hoje na região Costa Verde do estado, onde bandidos explodiram mais uma vez caixas eletrônicos de uma agência bancária na cidade de Angra dos Reis. Os moradores de lá ficaram assustados. A gente acompanha o que aconteceu agora. Pode rodar. O banco ficou totalmente destruído depois da ação dos bandidos. Caixas eletrônicos foram quebrados e os estilhaços dos vidros ficaram espalhados até pela calçada. Os criminosos ainda deixaram para trás 2 talhadeiras grandes. O banco fica no bairro Japuíba, em Angra dos Reis. Era o único que funcionava na localidade. O crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã de domingo. Durante a fuga, os ladrões ainda efetuaram disparos. Não há informações sobre a quantidade de dinheiro levada pelos bandidos. Moradores de Angra dos Reis estão com medo de tanta violência. Aqui não há segurança. Isso dá deixar a criminalidade crescer. Angra dos Reis é um ovo. Uma cidade pequena, mas que cresceu a criminalidade assim absurdamente. Pegar as câmeras de monitoramento da cidade e dar uma olhada para saber se esses bandidos são aqueles mesmos que vinham já explodindo caixas eletrônicos aí da região, Paraty, Angra dos Reis. Tem que botar essa quadrilha na cadeia. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha retomaram as buscas pelo homem desaparecido há 4 dias, depois de um acidente entre um barco onde ele estava e um navio cargueiro na região de Itacuruçá. Uma outra vítima teve a perna amputada. O Caio Alex tem as informações, veja só. Eu quero levar ele para minha casa. Eu sei que é um pouco difícil, né? Mas a esperança é a última que morre. Rosinéia é mulher de Wagner Sebastião dos Santos, de 44 anos. Ótima pessoa, todo mundo gostava dele, era carinhoso, atencioso, nunca me deixou faltar nada, mesmo desempregado. O marido dela estava em uma embarcação como esta, junto com o piloto, quando o barco foi sugado pelos motores de um navio cargueiro de grande porte. Os tripulantes do navio, junto com o comandante, fizeram o pedido de uns materiais. E ele pegou uma lancha e foi entregar. Já tinha entregue o material pessoal da embarcação, só que eles, do nada, sem nenhum tipo de aviso, ligaram a máquina, ligaram a hélice. E a hélice sugou o barco onde estava meu irmão e o navegador. O acidente entre o navio e o taxi-boat aconteceu na quinta-feira da semana passada, no mar de Itacuruçá, na Costa Verde do estado. O piloto da lancha, identificado como Jober, ficou gravemente ferido e foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Mangaratiba. Ele teve uma das pernas amputada. O piloto disse à polícia que o cargueiro ligou os motores sem emitir um sinal sonoro para informar que os barcos menores se afastassem. São vários tipos de sinais sonoros e o piloto da lancha conhecia todos. E a informação que a gente tem é que não foi dado nenhum apito, nenhum tipo de aviso para que a lancha se movesse dali, para que eles saíssem dali. Então nós estamos esperando a posição da Marinha, de todos os órgãos. Neste final de semana, os bombeiros localizaram parte de um corpo no mar, mas os familiares não reconheceram como sendo de Wagner. As buscas chegaram a ser interrompidas, mas foram retomadas. Sem perder a esperança, os parentes fizeram orações. O caso está sendo investigado pela delegacia de Mangaratiba. Além dele não ter emitido nenhum sinal sonoro, ele deu ré. Porque se ele não tivesse dado ré, ele não teria sugado a lancha. Se ele tivesse ido para frente, ele teria colocado a lancha para frente, ele teria afastado a lancha. Então nós não sabemos por que o capitão ou a pessoa autorizada teve esse procedimento, por que ele teve essa atitude criminosa e irresponsável, colocando em risco. O outro senhor perdeu a perna e meu irmão está desaparecido e a gente está nessa agonia.
Que situação, né? Situação triste aí em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Agora eu quero intervalo, então tá, a gente volta daqui a pouco com outras notícias. Continue aqui. Voltamos no intervalo com uma polêmica envolvendo um médico da unidade de pronto atendimento de Cabo Frio. Em um vídeo gravado por uma paciente, o profissional aparece cobrando R$50 a consultas que seriam oferecidas dentro da própria UPA. A nossa equipe esteve na cidade e traz agora esse caso absurdo. Veja só. Não, R$50 são a consulta do mês todo. Ah, entendi. O acompanhamento é só o preço simbólico que esse cara não encheu o meu saco. Entendi. O diretor do hospital. O vídeo divulgado nas redes sociais foi gravado pela acompanhante de uma paciente que deu entrada com arritmia cardíaca. O médico João Alfredo de Mesquita Rodrigues Figueiredo aparece cobrando uma taxa de R$50 a consulta do mês. E segue com os insultos aos pacientes. Só que você é burro, nem você está usando a camisa do Flamengo, inclusive, porque você é burro. As imagens foram gravadas bem aqui nesta unidade de pronto atendimento que fica no Parque Burle, em Cabo Frio. A mulher que registrou as imagens pediu para não ser identificada, mas contou que enquanto aguardava o atendimento, também testemunhou o médico discutindo com outros pacientes que estavam na fila de espera. Nesse momento em que ele estava discutindo com o senhor, dava para ver que tinha horas que ele até perdia o equilíbrio. Que foi até um comentário que eu fiz com minha mãe. Gente, esse homem parece que tá bêbado, olha só, ele não tá conseguindo nem ficar em pé direito. Ela resolveu iniciar a gravação ao perceber que o médico não estava normal. A gente entrou no consultório dele, quando ele começou a falar, a gente já reparou que ele não estava normal, né? Que ele estava sob o efeito de alguma substância, seja lá qual for, ele não estava normal. Não era só uma pessoa que aparentava cansaço e nada disso. O jeito dele gesticular, dele falar, a expressão facial dele, assim, dava para ver que ele estava sob efeito de alguma substância mesmo. Hoje foi publicada no Diário Oficial a demissão do médico João Alfredo de Mesquita, contratado em dezembro do ano passado para prestar atendimento como clínico geral na UPA do Parque Burle. O caso, que foi parar nas redes sociais, aconteceu na sexta-feira. As imagens foram divulgadas no sábado, quando a demissão foi anunciada. A nós coube simplesmente a ação administrativa, que é demiti-lo, para que ele não provoque mais nenhum dano a ninguém ou prorrogue esse tipo de atendimento escuso, né, que a gente não, sob hipótese alguma, compactua com isso. Para o secretário, esse caso foi isolado. Ele negou que o diretor da unidade tivesse conhecimento das cobranças. Não há nenhum indício disso, ou mais remoto que seja, de participação de outra pessoa que não ele mesmo, tendo essa atitude deplorável. É o mínimo, nesse momento, que esse camarada seja exonerado. Eu não sei o que se passava pela cabeça dele ao relatar. A gente percebe ali que essa pessoa está filmando, né, de cara para ele ao relatar, a fazer essa proposta para um paciente de uma unidade pública de saúde. Parece que ele já queria causar algum rebuliço, porque não tem condições. Como é que pode, no século XXI, você saber que todo mundo está filmando, tem um celular na mão de uma pessoa e você querer cobrar consulta numa unidade de saúde pública? Meu amigo, eu acredito que você não quer ser médico, né? O CREMERG tem que tomar atitude também quanto a isso. Tudo tem que ser investigado, apurado, mas o vídeo, a realidade está aí. Na região serrana, outra polêmica também envolvendo um profissional da saúde. A polícia prendeu na manhã de hoje um médico pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Na casa do acusado, a polícia encontrou um verdadeiro arsenal de armas de uso restrito das forças de segurança com alto poder de fogo. A gente vê agora com Carlos Miranda. O médico Luiz Carlos Guimarães Pessoa, de 61 anos, foi preso em flagrante hoje pela manhã em Petrópolis, durante uma operação da Polícia Civil. Com ele, os policiais apreenderam 13 armas, sendo 3 revólveres sem registro e 2 pistolas de uso restrito. Foram encontrados também 12 carregadores, um deles de uso restrito, e munição de 4 calibres diferentes. As armas foram encontradas na casa do médico, que mora no distrito de Pedro do Rio. Foi uma denúncia que levou a polícia a fazer a busca e apreensão. De posse do armamento, ele chegou a ameaçar uma empregada doméstica. De acordo com a polícia, ele confessou que comercializava as armas. O médico vai responder por ameaça, posse ilegal de arma de fogo e de calibre restrito e por comércio ilegal de arma de fogo. Durante as buscas, a polícia encontrou na casa cães subnutridos e sem ração.
o que configura ainda crime de maus-tratos aos animais. O caso foi registrado na delegacia de Itaipava. Engraçado, né? Duas situações envolvendo médicos, né? Uma coincidência e duas situações aí distintas, mas absurdas. Um homem de 44 anos foi preso depois de agredir a esposa Ana Maria Dias da Costa Lopes, de 50 anos de idade, e o filho de 23 na manhã de sábado no bairro Quissamã, isso em Petrópolis. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas já tinham medida protetiva contra o suspeito. Apesar disso, ele ainda mora na mesma residência. Pensa bem nessa situação. A PM informou ainda que a mulher foi levada para a unidade de pronto atendimento de Cascatinha e já foi liberada. Medida protetiva para quê? Por um acaso, tiro. Tem medida protetiva para evitar tiro, tem que prender a criatura com as denúncias que já havia antes, né? Porque quase terminou em tragédia. Daqui a pouco esse cara vai matar essa mulher se ele sair de novo. E a gente segue falando de violência contra a mulher, infelizmente. Na manhã de ontem, uma mulher de 50 anos de idade, uma eslovena, ela foi encontrada em cárcere privado em condições de maus tratos, gente. Esse caso aconteceu no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Vamos falar com a Tassiana, direto da redação, porque ela tem os detalhes. Tassi, em quais condições estava essa mulher que foi encontrada em cárcere privado aí? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Olha, a mulher estava sem roupas, com fome e com diversas marcas pelo corpo de agressões. Os vizinhos denunciaram o caso à polícia depois de ouvirem a vítima batendo na porta e gritando. O suspeito de cometer as agressões é o próprio filho da vítima, que está sendo procurado pela polícia. Segundo os agentes, a mulher, que é da Eslovênia, estava vivendo em condições precárias e está no Brasil há cerca de 3 meses. O filho da vítima, se for encontrado, pode responder por maus tratos, cárcere privado e ainda lesão corporal. Salu. Eita, Tassi, é muita violência contra a mulher, tentativa de feminicídio. Olha que situação, gente. Imagina, cárcere privado, toda machucada. Eu vou te contar, a gente não tem mais o que comentar sobre esse tipo de crime. Divide a tela, valeu, Tassi. Vamos com o Lucas. Uma mulher morreu e 6 pessoas ficaram feridas após uma colisão entre 2 veículos na estrada do Guriri, entre Cabo Frio e Búzios. Os detalhes com você, Lucas. Boa noite, aí direto da redação. Os bombeiros chegaram a usar um helicóptero para resgatar as vítimas, foi isso? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Isso mesmo. Além das ambulâncias do Corpo de Bombeiros e das prefeituras de São Pedro da Aldeia e de Búzios, um helicóptero também auxiliou o resgate das vítimas. 2 carros colidiram de frente na manhã de ontem na estrada de Guriri, que liga Cabo Frio a Búzios. Uma mulher de 46 anos morreu e 6 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças de 12 anos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o HCE, o Hospital Central de Emergência em Cabo Frio, e seguem internadas em observação. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, Salutiel. Volto com você. Eita, meu Deus do céu, hein, Lucas? Olha quanta violência no trânsito, né? Na estrada, quanta imprudência, olha aí, termina em morte. Obrigado pelas informações, divide a tela de novo. A gente volta com a Tassiana Ferrantes, porque bandidos trocaram tiros com a polícia durante uma operação contra o tráfico de drogas em Nova Friburgo. Tassi, onde foi isso aí? Alguém foi preso? Salu, segundo a polícia, os suspeitos fugiram por uma mata que existe no bairro Olaria, em Nova Friburgo, onde ocorreu a troca de tiros. Por conta disso, ninguém foi preso. Os disparos ocorreram durante a madrugada de domingo por conta de um patrulhamento dos agentes contra o tráfico de drogas. Nenhum material ilícito foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Salutiel. A gente queria dar só notícia boa do interior, mas infelizmente a realidade não nos permite, né? Tiroteio em Nova Friburgo, cidade serrana, era para ser tranquila. Valeu, Tassi, obrigado pelas informações. O drama dos funcionários terceirizados do Detran, além dos salários atrasados, muitos não sabem se vão ser demitidos ou vão continuar na nova empresa contratada. Os serviços do Detran estão prejudicados por conta disso. O Jackson Silva tem mais informações, veja só. De um lado, o transtorno de quem paga pelo serviço. Cheguei aqui 5 horas da manhã. Chegou às 5 horas e está saindo agora quase 9h30. Sim, quase 9h30 para ir para o trabalho. Do outro, funcionários que não receberam o salário para trabalhar. A gente recebeu o de janeiro, que foi no dia 8, e agora prometeram o pagamento de fevereiro para hoje. Porém, nada em conta. As demissões foram informadas pelo aplicativo de mensagens. Para nova contratação e para demissão, foram todos informados via WhatsApp.
Centenas de funcionários terceirizados são da empresa Itiplan, antiga Probid. Meu trabalho é para a Probid, então ela tem que falar para mim o que eu devo fazer. Eu estou no Detran, não estou no Detran, vou ser demitida, não vou ser demitida? Essa é a resposta que a gente não sabe. Se eu estou empregada ou se eu não estou empregada de verdade, porque o salário eu não tenho. A empresa é uma das maiores prestadoras de serviços para o Detran. O problema é que sem o pagamento, algumas atividades podem ser prejudicadas. Quem precisa fazer certificação ou vistorias deve ficar atento. Muitas pessoas saíram, o quadro foi muito reduzido e serviços estão deixando de ser feitos, com certeza. Para os funcionários, existe um impasse entre a atual gestão do Palácio Guanabara e a empresa. Nós estamos sendo prejudicados há muito tempo com troca de empresa e a gente não tem suporte nenhum de ninguém. Eu acho que alguém tem que se responsabilizar por isso. Eu acho que o próprio Detran deveria se responsabilizar por isso e nos dar suporte, que não estamos tendo. Em janeiro deste ano, o Detran assinou um termo se comprometendo a pagar pelos serviços prestados. Nesta segunda-feira, os terceirizados vão se reunir na porta da empresa no centro do Rio em busca de uma resposta. Para intervalo, eu volto já com outras notícias. Siga com a gente. E a chuva forte que atingiu Petrópolis neste domingo provocou alagamentos em vários pontos da cidade. Na rua Coronel Veiga, o rio transbordou mais uma vez e o acesso ao local ficou interrompido. Veja só. Já virou rotina e sempre que chove, a rua Coronel Veiga fica desse jeito, completamente tomada pela água do rio. A rua Amazonas, no Quitandinha, também registrou alagamento. O temporal assustou ainda os moradores da posse. Apesar disso, a chuva não durou mais do que 20 minutos e, após diminuir, as áreas alagadas voltaram ao normal. Não houve nenhuma ocorrência grave durante o período, mas por conta da possibilidade de chuva forte ainda hoje, a Defesa Civil está em estágio de atenção. O acumulado pluviométrico estimado é de 30 milímetros e a previsão é de chuva ao longo de toda a noite. Em caso de instabilidade do terreno, os moradores devem ligar para o telefone 199. Olha, a chuva sempre levando transtornos para quem mora na região serrana do Rio de Janeiro, não tem jeito. E os moradores do bairro Valparaíso, em Petrópolis, estão indignados com a situação lá do bairro. Isso porque a capina não é feita regularmente e há quase 2 anos parte do esgoto transborda e leva muitos transtornos para quem mora no local. O Carlos Miranda foi até lá conferir e conta pra gente agora, veja. O esgoto transborda do bueiro. O vazamento está no meio da rua 29 de junho e é um problema para os moradores do bairro Valparaíso, em Petrópolis. Isso aqui está assim, segundo o que os moradores me contaram, há pelo menos 15 dias. E não é de hoje que esse esgoto vaza aqui, não. A Vera mora em frente aqui ao local. Sente muito mau cheiro por causa desse esgoto? Sim, no verão, quando o sol está quente, a gente sente muito mau cheiro. Eu não posso abrir a janela, né? E sem contar os carros que às vezes quase derrapam aqui porque é esgoto, está criando lodo. A moradora paga quase R$40 de taxa de esgoto, mas diz que liga para a companhia Águas do Imperador e não tem solução. Aí eles vêm aqui, enfiam uma varinha ali, tampa, quando passa 2, 3 dias está vazando tudo de novo. Quem mora aqui também reclama da falta de capina, que tira a visibilidade dos motoristas e torna a região perigosa. A Condep não vem para capinar, é rato andando nas calçadas. Essa situação que vocês estão vendo aí, constrangedora para a gente que paga umas taxas muito altas. Um esgoto ficar vazando 2 anos é porque a empresa não está fazendo o serviço adequado. A empresa Águas do Imperador informou que o vazamento de esgoto é provocado por causa da grande quantidade de lixo que é jogada no local, que já realizou a desobstrução da caixa. Que bom! Agora, gente, população, vamos ter consciência também não jogar lixo ali. Já a prefeitura disse que a Condep fez capina na rua 29 de junho, no fim de janeiro, mas vai voltar a incluir o local na programação de serviços das equipes operacionais, até porque o mato cresce. Olha a imprudência, gente, no trânsito, parece não ter limites. Ontem, por volta aí das 2 da tarde, mais um flagrante surreal de direção perigosa foi feito na BR-040. Mais uma vez envolvendo um motociclista que passava pela rodovia. Veja só. Durante vários metros, o motociclista pilota deitado no veículo a mais de 100 km por hora.
O motorista que segue atrás flagra toda a irregularidade. O caso aconteceu por volta das 2 horas da tarde deste domingo, na BR-040, na altura de Pedro do Rio. Ao fim, é possível ver nitidamente que o motociclista volta à postura correta no veículo e segue viagem como se nada tivesse acontecido. O vídeo parou nas redes sociais e, claro, gerou revolta. O cara não temer pela vida dele, isso não me importa, porque cada um faz da vida o que quer. O problema é que ele bota em risco outras pessoas. Se ele cair, rachar a cabeça ele sozinho, beleza. O negócio é atingir uma pessoa, um outro motorista, que não tem nada a ver com a história, e terminar numa tragédia. Agora é o quê? Vou embora? Então tá bom, vem chegando aí o SBT Brasil. A gente volta a se falar, se Deus quiser, amanhã na sua terça-feira. Tchau, tchau e até lá.